Olá, sejam muito bem-vindos ao Cine Game Show, eu sou o Pinguim e no vídeo de hoje vamos bater um papo sobre jogos, mas não sobre um jogo específico, como de costume. Neste episódio, vamos falar um pouco sobre os desafios de produção de um game, os imprevistos que acontecem no desenvolvimento e principalmente sobre a corda bamba que os desenvolvedores atravessam até o jogo chegar aos nossos consoles. Acredito que o desejo de se produzir um jogo já passou pela cabeça de qualquer jogador de videogame. Mesmo que o desejo não seja necessariamente o de produzir um jogo completo, é normal que em uma roda de conversa alguém sempre diga sobre as possíveis melhorias ou detalhes que poderiam ser mudados e tornar a experiência do jogo mais agradável. Obviamente, ter a ideia inicial ou comentar sobre os aspectos de um jogo é até uma tarefa fácil, uma vez que é possível contemplar a obra num sentido mais amplo e com todas as suas partes organizadas. Mas acreditem, desde a ideia até a fase final de um jogo, existe um caminho grande e difícil a ser trilhado, pois além da ideia, existem questões que não podem ser excluídas do processo. A mecânica do jogo, o design e a dinâmica da equipe. Além disso, existem também outros pontos que estão além da produção, como orçamento e investimentos para tal. E claro, se o jogo cai no gosto do público ou não, pois se tratando de um produto, ele deve gerar receita. No geral, a construção de um jogo exige mais que necessariamente uma boa ideia. Essa ideia deve sair do papel e ser testada para saber se de fato o que foi idealizado consegue se efetivar no produto final. Mas para iniciar essa conversa, vamos imaginar a construção de um jogo do início. Primeiro, temos uma ideia, uma trama inicial que vai dar o pontapé no desenvolvimento do game. Em seguida, devemos organizar a equipe que fará parte do desenvolvimento. Aqui, a parte orçamentária é importante, pois você deve saber o quanto há disponível para contratar programadores e designers, um produtor para encabeçar o projeto, equipe de som, testadores para verificar e encontrar a existência de bugs e a parte de marketing para divulgar o projeto. Tendo isso em mãos, é então estabelecido um cronograma dizendo e garantindo o progresso do que está sendo desenvolvido. Após toda essa dinâmica, finalmente você tem uma demo para apresentar e futuramente o seu game estará disponível para ser um recorde de venda, certo? Bem, digamos que não é bem assim que a coisa funciona. Vamos ver com calma. Jason Schreier, em seu livro Sangue, Suor e Pixel, apresenta um estudo com diversas desenvolvedoras desvelando os principais desafios na produção de um jogo. Na busca de tentar entender o motivo de levar os desenvolvedores a gastarem horas e horas em seus locais de trabalho, se esforçando na produção de um game, Jason discorre em seus 10 capítulos as turbulências e os diversos problemas que acontecem por trás do desenvolvimento de um jogo. Segundo o autor, abre aspas, cada videogame é feito em circunstâncias anormais. Videogames se situam na fronteira entre arte e tecnologia, de uma forma que mal era possível há apenas algumas décadas atrás. Fecha aspas. Partindo dessa ideia, Jason lista algumas teorias que podem desencadear os principais problemas na produção de um jogo. O primeiro parâmetro se trata do tipo de interação que existem nos jogos. Fazendo uma distinção dos filmes, por exemplo, que a ordem narrativa se desencadeia de modo linear, no jogo, as ações do jogador que determinam a maneira de como o computador, console, celular ou qualquer que seja o aparelho irá reagir e trabalhar com os dados necessários para essas ações. Nesse sentido, a imprevisibilidade do jogador é um fator importante a ser considerado e que pode ser um risco a levar o produto final ao desastre. O segundo parâmetro diz respeito ao avanço tecnológico. Se pararmos para observar os avanços nos jogos nos últimos 10 anos, conseguimos perceber o nível tecnológico que vem sendo usado nas produções de um game. A analogia usada pelo autor é a de que a construção de um jogo dentro dessa velocidade com a qual andam as transformações tecnológicas nos games é a mesma que construir um edifício em meio a um terremoto, ou seja, é uma tarefa quase que impossível. A quantidade de ferramentas utilizadas também aparece como fator preponderante no que pode desencadear alguns problemas na construção.
no desenvolvimento de um game, é exigido o uso de diversas ferramentas e aplicativos. No entanto, é comum que muitas dessas ferramentas não conseguem dar conta do que é pretendido executar no jogo, ou muitas vezes apresentam bugs que podem transformar uma funcionalidade fundamental em um completo desastre. Sobre isso, Jason narra que um desenvolvedor relatou que o desenvolvimento de um jogo não é sobre ter apenas grandes ideias, ao contrário, é encontrar também condições que permitam tirar essa ideia do papel e executá-la com as ferramentas disponíveis. Cronograma é outro pesadelo. Segundo Chris Rip, desenvolvedor do jogo Halo Wars, conseguir manter um cronograma é impossível, pois existem diversas imprevisibilidades que recaem sobre o produto. Será que o jogo é divertido? Quanto tempo o jogo consegue divertir o jogador? O jogo consegue entregar o que promete? Com esses questionamentos, a construção de um game perpassa a prática do fazer e cobra do desenvolvimento elementos que são escorregadios às mãos, visto que o verdadeiro resultado do produto é o jogador. Sobre esse último detalhe, quem discorre é a Emilia Schatz, designer da Naughty Dog. Ela confirma que mesmo para desenvolvedores experientes, é impossível saber o quão divertido é um jogo ou não. Diz ainda que é muito comum ter uma grande ideia na cabeça, mas após passar para o jogo e jogar, acaba descobrindo que na verdade é uma ideia terrível na prática, levando todo o projeto à estaca zero. Apesar dos grandes problemas em torno do desenvolvimento de um game, ainda assim os desenvolvedores com a qual Jason teve uma conversa dizem não conseguir se ver fazendo outra coisa. O sacrifício e as horas gastas na construção de um projeto são também carregados de recompensas e satisfação quando o trabalho é concretizado. O que é dito por grande parte dos desenvolvedores é que o melhor momento é quando o jogo é apresentado na E3 e este consegue contagiar o público. Obviamente que a indústria dos jogos visa lucro, é claro, mas existe também o viés que levam à consideração os fãs, pois é graças a essas horas dedicadas à construção de um jogo que nós fãs conseguimos experienciar um mundo infestado de zumbis, poder viajar entre galáxias, poder usar magias e enfrentar dragões ou simplesmente entrar em canos para salvar uma princesa. Esse vídeo apresenta apenas um fragmento em relação à riqueza com o que Jason demonstra na sua obra sobre esse tema que é tão vasto. Para além dos desdobramentos e das histórias narradas no livro, uma coisa é certa a ser dita: todo jogo, bom ou ruim, certamente trilhou um árduo caminho antes de cair no crivo de nossas críticas. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, do que a gente produz aqui, você pode deixar seu like, se inscrever ou indicar para alguma pessoa. Isso certamente vai ajudar a nossa comunidade a crescer. Te vejo no próximo vídeo e até lá!